E agora nós vamos falar justamente sobre o princípio federativo. Princípio federativo que é a nossa forma de Estado. Forma de Estado define a maneira como se dá o exercício do poder em função da base geográfica, da base territorial do Estado. Se dentro da base geográfica o poder é exercido de forma centralizada, se o poder é exercido por um único poder executivo, legislativo e judiciário para todo o país, nós temos um Estado unitário. Mas se há uma descentralização política e administrativa, nós temos um Estado federativo. Então, qual a diferença do Estado federativo para o Estado unitário? No Estado federativo, há uma descentralização política e administrativa. Ou seja, as leis não são feitas apenas por um ente central. Há outros entes que vão poder legislar dentro do Estado. Então, nós teríamos o ente central, União, e estados, por exemplo, podendo fazer leis. Há uma descentralização administrativa. Nós temos o ente central, União, administrando, mas temos também administração por parte de entes que atuam em regiões do país, em áreas do país, que são os estados. Então há essa descentralização política e administrativa entre coletividades regionais autônomas. Essas coletividades regionais autônomas são os estados. Por quê? Há uma coletividade, cada um abrangendo uma região do país, uma base territorial própria e dotado de autonomia, dotado de capacidade para legislar e para administrar. Dentro da federação, é importantíssimo que haja pelo menos 2 níveis organizacionais, um ente central e entes parciais, União e Estados. No Brasil, além de União e Estados, temos o Distrito Federal e os municípios. E como a gente já viu, nesse Estado federativo, nós vamos ter poder executivo e legislativo federal, executivo, legislativo, estadual, e vamos ter no Brasil também executivo, legislativo, distrital e municipal. Já no Estado unitário, a história é diferente. Há uma centralização política e administrativa, ou seja, você não tem estados, Distrito Federal, nem municípios dotados de autonomia. As leis, a administração estão centralizados num único nível de governo. Há separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário? Pode haver no Estado unitário? Pode, sem dúvida alguma. Uruguai, por exemplo, aqui ao lado do Brasil, é um Estado unitário e que tem separação de poderes. Só que essa separação de poderes é apenas em um nível organizacional. No Estado unitário, portanto, a centralização política e administrativa. A doutrina cita que pode até ter um tipo de descentralização autárquica, que aí vai ser chamado Estado unitário descentralizado. Até porque uma administração central para todo um país, de forma totalmente centralizada, fica muito difícil conseguir atender todas as necessidades, prestar os serviços públicos essenciais para essa sociedade. Então, pode ser que esse ente central, por meio de lei, descentralize algumas funções suas, mas de forma que aquela autarquia que exerce essa função esteja vinculada ao ente central. Se amanhã ou depois essa lei for revogada, excluindo, ou seja, extinguindo essa autarquia, essa função volta para o ente central. Na federação a história é diferente, porque quem divide as funções entre a União e os estados e o Distrito Federal e os municípios é a própria Constituição. E como a nossa Constituição coloca o princípio federativo como cláusula pétrea, nem por emenda constitucional pode um estado, o DF, o município deixar de ter autonomia, deixar de ter suas funções. No Estado unitário, como é a lei nacional que descentraliza funções através da criação de autarquias, pode, por lei, esse ente central voltar a exercer essas funções. Então, a diferença é que no Estado unitário pode até ter uma certa descentralização, mas não descentralização para fazer leis legislativa, mas sim uma descentralização administrativa, mas sempre de forma vinculada ao ente nacional, ao ente central. Já na federação, não. Na federação, União, Estado, Distrito Federal e municípios são dotados de autonomia, não há hierarquia entre eles. Cada um vai ter suas funções definidas na própria Constituição. Cada um vai poder fazer exatamente aquilo que a Constituição autoriza. Dentro do Estado federativo, nós vamos ter uma ordem jurídica central ou total, que são as leis federais, que valem em todo o território nacional, e várias ordens jurídicas parciais, vários conjuntos de leis que valem só em parte do Estado. Nós temos um conjunto de leis que vale no Estado que estou aqui, Rio de Janeiro, conjunto de leis que vale no Estado de São Paulo e por aí afora no Brasil.
Cada estado tem as suas próprias leis estaduais. Do Distrito Federal tem as leis distritais. Só valem em parte do território nacional. E cada município também tem as suas leis municipais. Então existe uma ordem jurídica central, total, e várias ordens jurídicas parciais. A ordem jurídica central são as leis federais. As ordens jurídicas parciais são as leis estaduais, distritais e municipais. No Brasil, a forma de Estado é federativa e a federação é cláusula pétrea. Lembrem disso. No Estado unitário, existe essa ordem jurídica central e várias ordens jurídicas parciais? Claro que não. No Estado unitário, só há uma ordem jurídica central, total. Só as leis federais? Não, não são chamadas federais porque não é uma federação. São as leis nacionais. Só existem leis nacionais, leis que valem em toda a nação. Assim que funciona no Estado unitário. Mas para você compreender bem o princípio federativo, para compreender bem a diferença entre federação e Estado unitário, é importante que a gente visualize isso melhor dentro até de uma perspectiva histórica do Brasil. Seguinte, uma outra observação. Existem outras formas de Estado. Existe o Estado também confederativo. Só que a confederação é muito pouco citada pelos autores, até porque em termos práticos é muito difícil de funcionar. Na confederação, o que nós temos são vários estados soberanos, independentes, que se unem por meio de tratados internacionais. Para você compreender bem isso, a melhor coisa é a gente rapidamente passar pela história do atual Estados Unidos da América. No final do século XVIII, existiam 13 colônias da Inglaterra na América do Norte. E essas 13 colônias, em 4 de julho de 1776, se tornaram independentes, passando a ser estados soberanos, soberania independente. E para que elas pudessem ter uma força maior, elas firmaram, as ex-colônias, agora estados, os estados, para terem uma força maior e uma proteção maior contra a Inglaterra, eles firmaram um pacto, um tratado internacional chamado Artigos da Confederação, criando a confederação denominada Estados Unidos da América. Essa confederação era formada por uma união de estados soberanos, independentes, que a hora que quisessem poderiam se separar, poderiam sair. E eles continuavam sendo independentes, soberanos. Então não era uma federação, era uma confederação. Uma união de estados soberanos, unidos por tratados internacionais e que tinham o direito de secessão, de separação. Eles poderiam sair a hora que eles quisessem. Só que isso não funcionou. Eles se reuniram, tentando achar uma solução melhor. E em 1787 foi feita uma Constituição. E essa Constituição americana uniu todos aqueles estados que antes eram soberanos. Aqueles estados que eram independentes, soberanos, se uniram formando um estado só, Estados Unidos da América, Federação Americana. Por que federação? Porque é uma união de estados que antes eram independentes e agora passam a ser apenas autônomos e que criaram um ente central para fazer as leis e administrar todos aqueles estados, para fazer a lei para todos aqueles estados. Só que cada estado original queria continuar podendo fazer leis e podendo administrar. Então o que ficou estabelecido? Um ente central vai legislar e vai administrar certas matérias e os entes parciais, os estados, vão legislar e administrar sobre outras matérias, dividindo competências entre o ente central, denominado União, e os entes parciais, denominados estados, de forma que os dois ganharam autonomia. Enquanto antes os estados tinham soberania, independência, eles abrem mão da soberania, passam a soberania para os Estados Unidos da América, que é o Estado soberano, que internamente vai dividir suas funções entre União e Estados. É natural que lá, como antes os estados eram soberanos, e agora estão passando a ser autônomos, eles conservem uma autonomia maior, uma liberdade maior. E, portanto, podemos dizer que a Federação Americana foi formada por uma agregação, por uma junção de vários estados que antes eram soberanos e passaram a ser autônomos. Então, confederação é uma união de estados soberanos unidos por tratado internacional e que podem se separar. A federação não, é uma união de estados, agora autônomos e unidos por uma Constituição. É a Constituição que é a norma que concretiza, solidifica a federação como forma de Estado. Por isso é essencial para a forma federativa que haja uma Constituição.
Essa Constituição vai dar funções para a União, Estados, no nosso caso, Distrito Federal e municípios, e não vai autorizar eles a se separarem da federação, porque eles não são mais independentes. Então, na federação, eles são unidos por Constituição e não têm o direito de secessão. Não podem se separar da República Federativa do Brasil. E o artigo 1º da Constituição diz isso. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, papapá. Então, a República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro, internamente, ele é formado pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. E lá no artigo 18, a Constituição diz que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos autônomos nos termos desta Constituição. Então eles não são dotados de soberania, de independência, apenas de autonomia. Porque quem tem soberania é a República Federativa do Brasil, é o Estado brasileiro. União, Estado, DF, município são parte desse Estado brasileiro e, portanto, só tem autonomia. Visualizando o território nacional, nós temos todo o território da República Federativa do Brasil. Internamente dividido em estados, os estados em municípios, o Distrito Federal, e abrangendo todo o território nacional, nós temos a União. E muita gente confunde a União com a República Federativa do Brasil, porque a área da República Federativa do Brasil é a mesma área da União. Aí muita gente pensa, então República e União é tudo a mesma coisa? Não, não é. Mas por que não? É que é o seguinte, a República Federativa do Brasil é o nosso Estado brasileiro soberano. E a República é uma pessoa jurídica de direito público externo. Ou seja, é uma pessoa capaz de contrair direitos e obrigações regidas pelas normas que regem as relações internacionais entre os países, entre os estados. Ela é uma pessoa jurídica externa. Ela exerce soberania no sentido de independência, de não estar subordinada a nenhum Estado estrangeiro. Mas internamente, a República Federativa do Brasil vai exercer as suas funções através da União, Estados, Distrito Federal e municípios. E a União, embora atue em todo o território nacional, ela não pode tudo, porque ela vai dividir funções com Estados, Distrito Federal e municípios. Todos eles são entes autônomos, enquanto que a República Federativa do Brasil é soberana. A República é soberana, é independente internacionalmente, não está subordinada a ninguém. Mas internamente as funções do Estado brasileiro vão ser repartidas entre União, Estados, DF e municípios. A União não manda no Estado, não manda no DF, nem manda no município. Há uma divisão de funções. No conflito entre uma lei da União e a lei do município, qual prevalece? Depende. Depende de quem é a competência para tratar do assunto. Se a competência para tratar do assunto for do município e a União estiver invadindo a competência do município, prevalece a norma do município, porque não há hierarquia entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. O que há é uma divisão de competências. Embora a União atue em todo o território nacional, ela só pode fazer o que lhe compete. Os estados, temos vários estados, cada um vai poder fazer o que compete a ele. Os municípios, o Distrito Federal, da mesma forma. Então, o ponto-chave da federação é a repartição de competências, sem dúvida alguma. É o ponto central do princípio federativo. Tem que ter uma repartição de competências entre eles. Cada um só vai poder fazer aquilo que a Constituição lhes autoriza. E é muito importante lembrar que a República Federativa do Brasil é soberana. E União, Estado, Distrito Federal e municípios são apenas autônomos. Essa autonomia, segundo a doutrina, abrange 4 capacidades. Anote aí. Capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno e auto-administração. Auto-organização, a capacidade que cada um tem de ter a sua própria norma organizacional. A norma de organização da União é a Constituição Federal, dos Estados a Constituição Estadual, do Distrito Federal a Lei Orgânica e do município Lei Orgânica. Em relação a essas normas há uma certa hierarquia. A Constituição está no topo, abaixo Lei Orgânica Distrital e Constituição Estadual e abaixo a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica do município tem que estar de acordo com a Constituição do Estado e com a Constituição Federal. E a Constituição do Estado e a Lei Orgânica Distrital tem que estar de acordo com a Constituição Federal. Existe essa certa hierarquia em relação às funções, em relação às normas de organização, em relação a essa estrutura. Bom,
Capacidade de auto-organização. Autolegislação. Cada um tem suas próprias leis. Leis federais, leis estaduais, leis distritais e leis municipais sobre os temas que a Constituição confere a cada um. Sem hierarquia entre as leis. Capacidade de autogoverno. Quer dizer que cada ente federativo tem o seu próprio poder executivo e legislativo eleito pelo povo daquela localidade. Então, o próprio povo que reside naquela localidade é quem elege os seus representantes no executivo e legislativo. Tem um governo próprio. E autoadministração. Cada ente federativo tem a sua própria máquina administrativa. Para quê? Para executar os planos de governo. O governo vai estabelecer as metas, as diretrizes, e quem vai executar, quem vai cumprir essas diretrizes, essas metas, é a administração pública. A administração pública, através de uma série de servidores públicos, vai estar prestando serviços públicos para a sociedade, vai estar exercendo as funções importantes do Estado. E você pode observar que existem concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais, porque tem uma máquina administrativa em cada uma dessas esferas. E é claro, se existe uma autoadministração, uma autonomia para administrar, uma autonomia para governar, tem que ter também uma autonomia financeira. Quer dizer que cada um deles vai ter a competência para instituir, arrecadar tributos e para aplicar a sua receita, para gastar a sua receita. Então, cada um também vai ter uma autonomia financeira. Essas são as autonomias que a Constituição confere para a União, Estado, DF e municípios. União entre eles é indissolúvel. Quer dizer que não pode um Estado se tornar independente saindo da federação. Não pode um município se tornar independente e sair da federação. Não pode o DF se tornar independente, passar a ser um Estado soberano e sair da federação. Observem que na organização político-administrativa, a Constituição diz no artigo 18 que compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Mas no artigo 1º fala que a união indissolúvel é entre os Estados, os municípios e o DF. Por óbvio. Qual é o território da União? É a junção de todos eles. Teria como a União se separar dela mesma? Não. Então não tem por que o artigo 1º proibir a dissolução da União, porque isso seria impossível do ponto de vista fático. Não tem como a União se separar dela própria, já que ela é a união de todos. Se fosse possível o Estado se separar, o Estado poderia se separar, mas não teria como a União se separar, porque ela é a União. É o território que resta. Por isso o artigo 1º só se refere a Estado, município e DF, falando da união indissolúvel, falando que eles não podem se separar. Certo? Então, o princípio federativo é a nossa forma de Estado, caracterizado pela descentralização política e administrativa entre Estados, Distrito Federal e municípios, entes dotados de autonomia. Pessoas jurídicas regidas por normas de direito público. O direito público trata de situações em que o Estado está no seu poder de império, o poder de, muitas vezes, impor a sua vontade ao indivíduo em prol do bem-estar da coletividade. E essas são pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas estatais, União, Estados, DF, municípios. Mas pessoas jurídicas de direito público interno. Externamente, República Federativa do Brasil. Internamente, União, Estado, DF, município. Mas, Rodrigo, quem atua como República Federativa do Brasil externamente? A República Federativa do Brasil tem órgãos próprios? Tem uma figura institucional própria? A verdade é que nas relações internacionais, quem vai representar a República Federativa do Brasil vai ser a União. Aí a banca vai pegar na hora da prova e vai dizer: a União detém soberania, pois representa a República Federativa do Brasil internacionalmente? Não. A União não detém soberania, a União detém autonomia. Ela exerce a soberania quando estiver substituindo a República Federativa do Brasil. Mas a soberania é um atributo do Estado brasileiro e não da União. A União é apenas parte do Estado brasileiro. Parte no sentido de funções. A União não pode fazer tudo. Para você visualizar bem essa repartição de competências, essa divisão de funções que está no nosso dia a dia, eu vou usar um exemplo muito simples. Você, quando acorda de manhã e vai tomar um banho, aquele banho gostoso, água quentinha, se na sua casa, por exemplo, você aquece o seu chuveiro com energia elétrica, saiba que esse serviço de fornecimento de energia elétrica é um serviço de competência da União.
Então está lá a União atuando no seu banho. Mas se o seu chuveiro é aquecido a gás, quem é responsável pelo gás canalizado já é o Estado. Então vamos considerar que o seu chuveiro ele é aquecido, ele é elétrico, então a União está lá atuando no seu banho. Aí você vai esquentar o leite para tomar um leite quentinho de manhã, vai esquentar lá no fogão com gás canalizado, já está atuando o Estado. Aí você pega o lixo, joga fora, passa um caminhão para coletar, quem é responsável pela coleta do lixo? O município. Observe que no nosso dia a dia, União, Estado, DF, município atuam, mas em competências diferentes. Essa é a ideia da federação. A ideia da federação é que o poder possa chegar mais perto da população, que, através dos municípios e dos estados, as pessoas tenham como ter as suas necessidades atendidas com maior facilidade. Porque imaginem, acabou prefeito no Brasil, acabou Câmara Municipal, acabou governador, acabou Assembleia Legislativa, acabou Poder Executivo e Legislativo no Estado, DF, município. Só Poder Executivo e Legislativo Federal.